Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra, uma mensagem em dois blocos. O hoje e um bloco amanhã, ok? E é um tema muito bom e a gente, na verdade, a gente traz reflexão. Então, não é uma mensagem. Então, a gente não vai estender aqui mais de 10 minutos em mensagens, né? Aqui. Então, a gente vai trazer uma mensagem aqui para vocês dentro desse tópico, desse tema, que é tragada foi a morte pela vitória. Eu quero ler aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, e vamos ler o versículo 54 e o versículo 55 e 56, tá ok? 54 até o 56, que diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Hoje vamos trazer essa palavra e vimos que o que é o aguilhão? O aguilhão era uma ponta, uma madeira a qual colocava na ponta desta madeira um ferro pontiagudo, né, que servia para poder futucar lá e pressionar os gados para eles ser ligeiros, né, ser ligeiros. E o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele fala que, né, onde está o aguilhão da morte, né, que futuca as pessoas, que incomoda as pessoas. A morte é descrita na Bíblia como o rei dos terrores, né? E também como o último inimigo a ser vencido. Ela traz, e sempre a gente vê por aí, dor, sofrimento, né? As suas mãos álgidas, né? Álgidas apanham a todos, sejam que classe for, seja rico, seja pobre. Ela ataca lá na Chopana, lá das periferias, e depois também ataca também nos palácios, nos grandes edifícios de classe alta. Então, ela não faz distinção. Nós podemos ver isso muito bem aí nesta pandemia que estamos passando neste mundo afora. Quantos pobres foram, quantas pessoas em classe baixas foram mortos, mas também foram mortos muitos de classe alta, que gastaram até milhões até de dólares para poder salvar as suas vidas, mas não conseguiram. Então esse é o retrato da morte. Mas também como a morte ela é o rei dos terrores, nós também temos o rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele venceu a morte. Um dos pontos que eu sempre falo aqui sobre esta presença de Deus nesta terra foi justamente para vencer este rei dos terrores. É isso que trazia dor, sofrimento às pessoas. Ele veio para poder nos trazer a realidade, o que é após a morte. Quantas pessoas perguntam, como é que é a vida após a morte? Nós temos na Bíblia, retratando o próprio Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele nos traz, né, esta ideia, esse ponto, né, o que é a vida após a morte. Por mais que você possa não acreditar, mas Jesus ressuscitou. É só você lá em Jerusalém, você vê que o túmulo ainda hoje ele se torna vazio. Sobre a questão após a morte, nós vamos falar isso amanhã. Hoje eu quero falar sobre essa grande notícia, né, que Jesus, né, ressuscitou, porque
quando as mulheres foram lá no sepulcro, lá no túmulo, para poder acabar o serviço do embalsamento ao Senhor Jesus, o que ela encontrou? O túmulo aberto. E o anjo disse para ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus entra nas entranhas da morte, né? Arranca o seu aguilhão, aquilo que a qual futucava, aquilo que incomodava as pessoas, e matou a morte, amados, matou a morte, triunfando ali na cruz do Calvário, né? Então é por isso que nós dizemos: se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis, né? O primeiro Adão, infelizmente, trouxe a morte, mas o segundo Adão trouxe a ressurreição, trouxe a vitória sobre a morte. É isso que nos faz ser feliz. Hoje a morte, dentro da Bíblia, ela é vista de uma forma completamente diferente, totalmente oposta que o mundo vê. Às vezes a morte em si, no mundo, ela faz com que ela seja um terror, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, faz com que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com o Senhor Jesus. A morte não assusta mais quem está em Cristo, né? O apóstolo Paulo disse, né, dizendo lá na 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que ele falou que aquele que está em Cristo, o morrer é deixar o corpo habitar, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, Paulo diz que o morrer é lucro, né? A palavra de Deus fala que, lá no Salmo 116, no versículo 15, que a morte é preciosa, né? Ou melhor, é preciosa para o Senhor a morte dos santos. Queridos, a morte, ela, para quem está em Cristo, para quem crê em Jesus, não é mais um fantasma, é apenas uma forma de a gente ver e viver a eternidade. Quantas pessoas foram? Estão na eternidade, né? Os que morreram em Cristo estão em paz com Cristo, estão aguardando a ressurreição, a qual acontecerá. Então, eu quero trazer essa primeira nota para você aqui hoje, ok? E amanhã nós vamos falar sobre como é que é o corpo depois da morte. Por que temos que morrer, né? Eu vou falar isso amanhã, tá bom? Hoje eu só quero deixar essa reflexão para você, para que te anime a não mais olhar a morte como um bicho papão, mas olhar a morte como uma solução, né? Que é uma solução que eu falo de viver eternamente, né? Ninguém morre em Cristo para viver, para não mais viver. Ao contrário, as pessoas que morrem em Cristo morrem para viver com Cristo eternamente. Elas já estão lá, preparadas para ir para o céu. Nós ainda precisamos, né, passar por esse processo. Por isso que existe uma morte chamada morte carnal. Então tem que matar a carne. Então, se você matar a carne, você está se preparando, você já está preparado para ir para o encontro com o Senhor. Mas se você ainda não matou a carne, então vamos lá começar a partir de agora. Deus te abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade aí, que a morte foi tragada, a morte foi aniquilada. O último inimigo, ele foi vencido. Jesus venceu o nosso inimigo. Quando ele fala lá na cruz do Calvário, está consumado, ele está dizendo o seguinte: morte, acabou, eu matei você, eu venci você. Então, por isso que Paulo fala em Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Deus te abençoe. Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite, e amanhã estaremos novamente aqui para dar continuidade. E hoje, não esqueçam, para ir à sua igreja e louvar o nome do Senhor. Deus te abençoe.